Paz do Senhor, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Hoje nós vamos falar sobre dois reis, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre Ezequias e vamos falar um pouquinho sobre seu pai, Acás. O livro de Crônicas, né? Ele conta algumas histórias sobre os reis de Jerusalém, os reis de Israel. Ezequias foi um rei descendente de Davi, assim como Acás também. Fazendo um paralelo ali, né? Primeiramente falando um pouquinho sobre Acás, para depois a gente entrar em Ezequias. Acás foi um homem que fez o que era mal diante do Senhor, né? Ele não fez o que era reto diante do Senhor. Ele foi um homem que não seguiu ali os caminhos de Davi, né? Que Davi cometeu também os seus erros, mas se arrependeu, né? E andou com o Senhor, né? Acás, ele foi um homem que instituiu lá em Jerusalém vários pontos, né, vários pontos de queima de incensos e sacrifícios a outros deuses. Acás, ele era tão abominável, ele era tão incrédulo, tão ímpio, que ele chegou a ponto de queimar até mesmo seus filhos, né? Ele queimava até mesmo seus filhos, fazendo assim sacrifícios humanos, coisas que povos pagãos tinham o costume de fazer. Lembrando que Acás, ele era um conhecedor da palavra, né? Ele conhecia, ele era um descendente ali de Judá, descendente da tribo de Judá, descendente de Davi, e ele conhecia a história, ele conhecia a palavra, tudo aquilo que naquela época pôde e estava escrito disponível a Acás, ele tinha conhecimento. Só que Acás, ele era um homem ímpio. O que é o ímpio? O ímpio não se importa não tem temor a Deus, ele não crê, ele é incrédulo, ímpio. Ele não tem vontade, ele não tem disposição para conhecer a Deus. Ele poderia ter ouvido falar durante a sua vida de Deus, mas ele não tinha disposição de conhecer e andar com Deus. Este é o ímpio, né? E Acás, no meio de tantas atrocidades ali que ele fazia, ao ser atacado pelos assírios, Acás tem a brilhante ideia de pegar utensílios e porções da casa do Senhor, né, e entregar aos príncipes assírios. Então Acás queria aplacar a ira dos assírios, mas ele fez isso acendendo assim a ira de Deus, porque aquele lugar era um lugar santo, era um lugar ali separado, onde Deus instituiu para que o povo oferecesse sacrifício, adorasse a Deus e prestasse culto. Era o templo, né? Hoje nós temos Cristo habitando em nós, nós temos o Espírito Santo, nós somos templo do Senhor, cuidamos do templo, zelamos pelo templo, né? Para que porque o Senhor habita em nós. E era o mesmo que eles faziam, né? Como Paulo diz, o Velho Testamento é uma sombra do que havia de vir. Então aqui é demonstrado essa sombra, o templo. Então Acás vai lá, toca no templo, pega as coisas, entrega os príncipes. Aí a pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus é contra nós, quem será a nosso favor, né? O que o Acás faz é isso, é provocar a ira de Deus. Ele não buscava a Deus para resolver os seus problemas, não buscava a Deus para nada. Ele virou as costas totalmente para Deus e se recusava em conhecê-lo. Quantas vezes nós nos deparamos com problemas nas nossas vidas, onde ao invés de nós melhorarmos com eles e nos achegarmos a Deus, muitas vezes nós nos afastamos de Deus e às vezes até Deus é afrontado com as nossas decisões de resoluções do problema. Então Acás, este ímpio, ele entrega ali para os príncipes assírios coisas do templo do Senhor. Acás, ele fecha o templo, né? Ele faz ainda pior do que isso. Ele fecha o templo do Senhor, ele não permite mais sacrifícios no templo do Senhor. Ele faz uma misturada de deuses lá em Jerusalém.
Olha o que ele fez. Ele fechou, olha só, capítulo 24 de 2 Crônicas, capítulo 28, verso 24 de 2 Crônicas, diz assim, ó: e ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incensos a outros deuses. Acás afrontava o Senhor. Acás, ele provavelmente tinha um sentimento que Deus o devia. E ele provavelmente sentia raiva disso. E ele afrontava a Deus. Quanto mais os assírios apertavam contra Acás, né? Que diz aqui que os assírios apertavam e mais Acás transgredia, né? Quantos muitas vezes provados ali nas adversidades da vida, ao invés de quebrantarem o seu coração e irem diante de Deus, eles endurecem mais os seus corações são mais endurecidos, e mais raiva e mais desprezo essas pessoas mostram por Deus. E era o que Acás fez, né? Acás obviamente teve o seu reinado, foi morto depois de fazer todas essas atrocidades. Mas aí o seu filho, que prova ali que o ambiente não é soberano. Soberano é Deus, não é o ambiente que nós vivemos, né? Nós podemos ter atitudes diferentes, nós podemos fazer diante do Senhor Jesus Cristo, conforme a sua vontade, uma nova história, ter uma atitude diferente. Não é porque o meu pai ou a minha mãe, não é porque o seu pai ou a sua mãe, seu irmão ou quem for, resolveu afrontar a Deus e resolveu não viver uma vida com Ele, que você também pode, que você também tome essa escolha. Você pode ser diferente, você pode fazer diferente. E foi o que Ezequias fez. Embora Ezequias tenha visto provavelmente por bons anos da sua vida as idiotices do seu pai, as transgressões do seu pai, né? Ezequias fez diferente, muito jovem, né? Ezequias com 25 anos de idade, um rei jovem, né? Começou a reinar em Israel, em Jerusalém, né? E aí ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Então Ezequias, ele faz alguns consertos, né? Ele fez o que era reto, ele trouxe os sacerdotes, os levitas de volta, mandou que eles se santificassem, que eles reabrissem e reformassem a casa do Senhor, que eles mexessem lá novamente, que novamente começasse os sacrifícios a Deus, ou seja, o culto a Deus. O pai parou o culto, o filho começou com o culto novamente. Então ele reabriu a casa do Senhor, ele chamou o povo, olha só, verso 4, capítulo 29, verso 4, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. O pai encheu de imundície no santuário, o pai encheu de imagens de outros deuses lá em Jerusalém, e uma das primeiras coisas que Ezequias faz é falar: tira a imundície daí. Um líder, seja da casa, seja de onde ele for, uma liderança, ela precisa prezar pela purificação, ele precisa prezar para que aquelas pessoas ali enxerguem os erros que foram cometidos por elas mesmas ou por pessoas que antecederam a ela e limpar. Eu não digo só coisas, objetos, coisas concretas, mas eu digo que um pai, uma mãe, um pastor, uma liderança, ele precisa prezar pela purificação, e ele só é purificado pela palavra. Ou seja, Ezequias chama o povo e fala: gente, vamos tirar a imundície, vamos tirar tudo que está de tudo que está imundiçando, né? Então, trazendo imundície para a casa do Senhor aqui. Ou seja, hoje nós somos essa casa, hoje nós somos o templo do Senhor, né? Mas é necessário que a gente também tenha temor, né? Quando nos reunimos na igreja,
né? Quando nos reunimos para o culto, nós não estamos adorando a qualquer um, não estamos servindo a qualquer um, nós estamos servindo a Deus, né? Único e suficiente, Senhor e Salvador, e nós nos reunimos para cultuá-lo, né? A igreja é um lugar de reunião para culto. Então, é necessário que a gente tenha também essa reverência e servir a Deus com temor e tremor, né? Aí ele começa a dizer, né? Os nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? Fecharam as portas do alpendre e ele vai lá e abre novamente, né? Ele acendeu novamente as lâmpadas, né? Começaram a queimar incenso, oferecendo holocaustos a Deus, a Deus, ao único Deus. Então, e por causa disso tudo, ele começa a falar com o povo sobre as consequências desses erros que o pai dele cometeu, né? Ele fala assim, ó: veio grande ira do Senhor. Como eu disse, quem pode nos defender de Deus, né? Se ninguém pode com ele, quem pode nos defender de Deus? E Ezequias mostra isso, veio grande ira sobre Judá, sobre Jerusalém, por causa dessas coisas, né? Veio perturbação, assolação, muitas vezes uma casa cheia de perturbação, cheia de briga, cheia de assolação, cheia de discórdia, cheia de outras coisas. A ira do Senhor pode estar sobre esta casa por causa de várias afrontas e vários escárnios de um líder lá dentro, de alguém que deveria estar ensinando, alguém que deveria estar purificando ali aquele lar através da oração, através da palavra, através de um bom procedimento. Ele está fazendo ao contrário. E aí ele diz assim, ó: por isso, tudo isso caiu sobre as nossas vidas, né? E aí ele começa o conserto. Aí ele fala: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira, né? Tem coisa pior? Eu acho que o pior para qualquer ser humano é ser deixado e entregue às suas próprias vontades e atrocidades, porque o nosso coração é mau, a Bíblia diz que o nosso coração é mau. Então, ser entregue a essa maldade é o pior castigo. Talvez Deus não precise levantar a sua mão contra alguém, basta que ele a deixe na disposição mental da sua própria maldade, do seu próprio coração, né? Então, o que Ezequias faz? O Ezequias convoca Israel a mudar de postura, a voltar às boas práticas que foram realizadas por aqueles que andaram nos caminhos do Senhor, né? Ele fala com eles, né? Agora vamos, prepare ali os ministros, né? Agora, filhos meus, não sejais negligentes. A negligência é um pecado. Não só comete pecado aquele que faz e executa essas coisas que a casa executou, mas aquele que é negligente, que está ali do lado, que pode fazer algo, que pode mudar alguma coisa e não muda, que pode aconselhar e não aconselha, que pode exortar e não exorta, entendeu? O negligente, aquele que vê as coisas rolarem e não faz nada, ele também comete pecado, ele também está pecando. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. É isso que a palavra de Deus diz. Então ele fala: pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele. Vocês são um povo escolhido, é isso que ele estava falando, um povo escolhido para estar diante dele, para servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Ou seja, o que Ezequias, primeiro, ele convoca os levitas, os sacerdotes, para limparem o templo de toda a sujeira. Ele fala ao povo, ele ensina ao povo, ele lembra o povo das consequências do seu pecado, e ele exorta o povo, e ele lembra de quem o povo é, né? Um bom líder,
um bom pai, uma boa mãe, ela não vai só ficar ali elogiando, amaciando e colocando panos quentes nas coisas que seus filhos ou seus liderados ou suas ovelhas estão fazendo. Ele vai tomar uma atitude, ensinar, lembrá-los do que eles estão passando e por que eles estão passando aquilo, esqueceram de Deus, transgrediram contra ele, e ele vai lembrá-los de quem são. Vocês são um povo de Deus e vocês foram chamados para serem ministros do Senhor e não para cometerem tais, atrocidades. Então ali Ezequias, depois disso, ele estabelece o culto novamente. Por quê? Porque só cultua aquele que está remido, remido do Senhor, limpo com a sua palavra. Aquele é que presta culto. Às vezes a gente vê, igrejas, lugares lotados de pessoas, mas quem ali está prestando culto ao Senhor? Veja o que Ezequias fez antes de prestar, de colocar o povo, de restabelecer o culto. Ele exortou, ele lembrou das transgressões do povo, ele os ensinou, lembrou de quem eles são, e aí, por fim, Ezequias estabelece o culto. Ou seja, volta-se a sacrificar animais, ele leva cordeiros, leva bodes, faz sacrifício expiatório no santuário. Tudo isso sombra do Senhor Jesus, Tudo que a gente vê no Velho Testamento sobre sacrifício, sobre culto, é a sombra do que havia de vir, a sombra do Senhor. Então ele reestabelece os sacerdotes e assim ele restabelece o culto. Então no verso 20, no capítulo 29, Ezequias está restabelecendo o culto, Está havendo ali sacrifícios expiatórios dos pecados do povo. Podemos ver aqui uma atitude totalmente contrária, uma atitude de conserto, Ezequias consertando quando pôde, quando tinha autoridade para isso, quando pôde. Ele não foi negligente, ele consertou ali tudo aquilo que precisava ser consertado para restabelecer o culto ao Senhor. E que o Senhor possa continuar falando no seu coração, que ele venha trazer luz e claridade ao seu interior, ao seu íntimo, para que você... E leia a Bíblia. Em 2 Crônicas 29 está falando ali sobre o trajeto de Ezequias, 28 o de Acás. Busque na palavra do Senhor esse ensino que só pode vir pelo poder do Espírito Santo no seu coração. Que Deus te abençoe.